Ei, Sanga, boa noite. Eu sou a Vashud. Namastê. Uma honra muito grande para mim estar aqui podendo fazer esse estudo do Satsang do nosso Guruji Saulo. E hoje é dia 28/9/2025. E o estudo do Satsang que a gente vai fazer hoje, ele chama Uma Dialética sobre a Negação da Automestria. O nome é todo pá, né? Dialética, negação, automestria. Mas a gente vai construir tudo junto, todo esse caminhar, para a gente poder chegar no final juntos também, tá? Então, qual que é o convite aqui? O convite é a gente construir um quebra-cabeça juntos. O Saulo até fala isso nesse estudo, nesse satsang, que vai sendo formado um quebra-cabeça. Então eu imaginei a gente fazendo um quebra-cabeça tudo junto. Eu já viajei, fui lá para o Gurukula, todo mundo sentado lá na flor. Quem já foi lá sabe que tem um galpão gigante, lindo, maravilhoso. Aí eu já imaginei a gente sentadinho lá e o nosso mestre tem que ser desse jeito, ele vai chegar com um saco desse tamanho pra gente, com aqueles quebra-cabeça de 10.000 peças, bem pequenininhas, porque senão não é ele, né? Se ele chegasse com aquelas gigantescas de 8 peças, não é ele, né? Então ele vai vir com aquele sacão laranja de 10.000 peças, bem pequenininha, que você nem consegue enxergar, vai ter gente que vai ter que colocar óculos. E aí ele vai simplesmente jogar assim, ó. A gente tudo sentadinho, ele vai jogar, vai espalhar, para ficar bem mais espalhada todas as pecinhas e a gente ficar completamente louco. Mas aí nós vamos construir, porque a gente é discípulo e a gente é mestre também de nós mesmos e nós vamos conseguir construir juntos em Sangha. Então, o convite é esse, gente, é vocês junto aqui comigo, tá? Não tem nada disso, hierarquia aqui, nem aqui, não estou eu em cima, não estou eu embaixo, está todo mundo junto, conectado aqui, para a gente poder construir o caminho. Afinal, o Saulo sempre traz, é uma das minhas frases favoritas dele, ele tem várias ótimas, mas para mim essa é a melhor, que nós somos o caminho, o caminhante e o caminhar. Então, nós vamos construir juntos, caminhando, tá? Então, é, um outro convite aqui para a gente poder fazer esse quebra-cabeça é quando a gente for trazer alguma coisa, a gente ouvir nós mesmos ou o que vier, mas sem ficar, sem ter julgamentos, comparações, apenas ouvir. Ouvir o que vier, o que estiver sendo trazido, o que for trazido por vocês mesmos, ouvir, sem julgar, sem comparar, sem criar histórias. E o Saulo ele fala nesse satsanga que quanto mais histórias a gente vai criando e vai colocando entre a gente e a gente mesmo, mais difícil fica de sair dessa roda. E que roda que é essa? A roda da vida da sanga. Quanto mais historinhas a gente cria, mais difícil é. Então, vamos começar a construir, tá? Como? Caminhando. Como? Primeiro, com essas três perguntinhas que eu vou colocar aqui. Lá na chamada eu já coloquei uma, mas eu vou colocar as três aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. Vou colocar as três aqui. Vocês estão vendo, né? Deixa eu ver se eu consigo. Sim, Isso, ótimo. Então, aqui, essas três perguntas aqui, coisa rápida, sem muito trelelê, sem muita historinha, é sim, não, do jeito que o Saulo gosta, papum. Vocês podem colocar assim, um, dois e três, escrever aí num papel, no celular, na mão, deixar na cabeça, onde vocês quiserem, mas coisa rápida. Então, primeiro, você bota fé em você? Sim ou não? Já deixa aí anotadinho, porque depois nós vamos voltar nisso aqui, tá? Então, você bota fé em você, sem pensar muito. Dois, quanto de fé você bota em você? De 0 a 5, sem ficar fazendo cálculos. 0 a 5.
Você já caiu na real que você é a sua perfeita versão? Sim ou não? Já caiu na real? A ficha já caiu mesmo pra você? Caiu de verdade? Caiu? Plim? Fez o plim? Fez o plim lá do cassino de Las Vegas? Caiu? Será se caiu? Pronto, tirei, para ninguém mudar a resposta. Coloque ela aí do lado, energizando, mantrando, deixa ela aí quietinha que nós vamos voltar. Deixa aí. E aí nós vamos começar com primeiro um comentário que o nosso Guruji ele fala no início, que quando a gente está no vitimismo, no medo, no não merecimento, a gente vive uma vida com sofrimento. E quando a gente sai disso, a gente vive uma vida sem sofrimento. Mas, na verdade, assim, de verdade, o que que é uma vida sem sofrimento para você, Madava? Você tá aí, Madava? Abre sua câmera para eu ver sua cara linda. Ai, que linda! Gente, é sem estresse, tá? Não é, ai meu Deus, o que que eu vou responder? Não, é o que vem. Abre seu microfone aí e fala pra gente, Madava, o que que é uma vida sem sofrimento pra você? Não, não combinei de te chamar, não, viu? Eu olhei assim, vi sua cara, falei, ah, que saudade dela, deixa eu ver a cara dela. Fala pra mim. Botando lá, né? Logo eu, né? Você que divide a barraca comigo lá na Flor. O que que é uma vida sem sofrimento, né? É. Acho que é uma vida sem Existe? sofrimento. Não, pelo menos por enquanto não, porque eu acho que eu ainda não ainda me libertei. Eu acho que uma vida sem sofrimento é quando você se desprende de tudo isso aqui. É quando você encontra realmente a paz, quando você está presente. Quando você está presente, você se liberta de todo o sofrimento, porque você está presente naquilo ali em você. Então, é quando. Só que a gente está eu vivendo num momento, por exemplo, assim, eu, né? Você me perguntou, né? Que eu procuro estar presente nos meus atos, nas minhas atitudes, sempre eu tomo sempre em observação. Mas não sou 24 horas assim, lógico que não. Então, sempre caio em sofrimento, mas eu sempre olho para dentro. Por que isso? Que eu estou fazendo comigo mesma? Por que atitude eu tomei para ter isso? Eu não vou no outro, eu vou em mim, sempre buscando em mim, entendeu? Dentro de mim. E é esse que é o meu caminhar. Muito bem, muito obrigada. Então vamos ver aqui o que que o nosso Guruji traz para gente. O que que é uma vida sem sofrimento? Vivimento é uma vida que não está identificada, é uma vida ao qual nós não nos identificamos com os fenômenos e fazemos o nosso trabalhinho que a gente vem fazer nesse planeta, que é seguir o nosso propósito. Nosso propósito de ser a presença, a consciência presente aqui e agora, dentro desse tempo, desse espaço, dentro dessa sabedoria divina, dessa sabedoria viva que somos nós para que usufruamos de todo o direito divino, essa herança divina, essa aliança divina, que é estar aqui em graça. Tcharam. Não precisa concordar, não, viu, gente? Não tem certo e errado, não quer falar, não quer dizer que a resposta da Madava está certa ou errada. É isso, só isso. Só trazendo aqui. E aí, a outra segunda perguntinha, aí é igual em sala de aula, né? Deve ter gente que tá tipo, ai, tomara que ela não me veja, tomara que ela não me veja. Mas eu nem sei quem que eu vou chamar aqui. Se eu também não chamar alguém quiser abrir o microfone e falar, tá tudo certo também, viu? Mas a outra é como encontrar a real felicidade dentro de nós. Como encontrar a real felicidade dentro de nós. Ai, Alexandre, eu tô com saudade da sua voz. Muito tempo que eu não falo com você. Muito mesmo. E aí, tudo Fala. bem? Eu tô ótima. Como encontrar a real felicidade dentro de mim? Isso. Eu sei que não é procurando.
né? Então, se eu soubesse essa resposta, eu já teria encontrado, né? Então, o que eu venho descobrindo é quais são as coisas que me impedem de acessar essa real felicidade dentro de mim, né? Então, e que tem a ver com a outra pergunta dessa identificação com tudo que está ao meu redor. Então, quanto mais eu me identifico com as coisas ao meu redor, quanto mais eu me desconecto da minha função, desse propósito, quanto mais vem esse sofrimento, né, da resultante dessa identificação, mais distante eu estou dessa real felicidade. Então, apesar de eu não saber a resposta, eu sei que ela virá no momento que eu conseguir me desidentificar de toda essa pilha de lixo que eu carrego comigo. E cada vez que eu consigo tirar uma dessas camadas da cebola, né, vai ficando mais leve. Eu acho que eu vou chegando mais perto disso aí. Quem sabe um dia, né? Eu não vou ter essa resposta. É isso. Muito bom. Então vamos ver aqui. Deixa eu ver. Tá aparecendo, né? Não, não tá. Pera aí, eu tenho que tirar. Será se deu bizil aí ou pra varre? Pera aí. Acho que A não, acho gente que vai estava dar. vendo, a gente estava Ah, vocês vendo. estavam? Tá, eu que não tava, então. Desculpa o. Não, mas não é essa não, tá? O que que vocês estão vendo? Eu estou vendo uma tela do YouTube. É, então é isso mesmo. Voz me ser, né? Voz me ser. Então vamos. Então, como encontrar a real felicidade dentro de nós? Seja essa roda. Então, se o nosso caminho é encontrar a real felicidade dentro de nós, a gente precisa realizar um esforço. E que esforço é esse? O esforço é de compreender como se não faz esforço. Porque eu estou tentando manter uma máscara, uma ideia, uma concepção do eu, e isso gasta muita energia. Isso gasta energia demais. As pessoas estão cansadas de si mesmas, porque é muita energia despendida dentro de um processo, dentro de um trabalho, para se manter em um local o qual não é o seu local. Bom, então vamos fazer uma respiração, aquela respiração boa e velha do nosso Guruji, que todo mundo já conhece, respira pela boca, solta pelo nariz, vai pela boca. Mateus uma vez chegou para ele e falou: Não, calma, eu não sei se eu estou na boca ou no nariz, mas é isso mesmo, é para poder ancorar, trazer a presença aqui para ancorar o corpo, e é isso que nós vamos fazer. Então, coloca o pé no chão para a gente poder sentir o nosso corpo, que a nossa próxima pergunta tem a ver com isso. Então, a gente vai utilizar esses canais de respiração para a gente sentir o ancoramento, sentir esse corpo aqui, de verdade, sentir ele. Então, vamos lá. Inspira pelo nariz, solta pela boca, inspira pela boca, solta pelo nariz, inspira e solta pela boca, inspira e solta pelo nariz. Sente o corpo ancorado aqui. Sente esse corpo. E aí a pergunta é essa: para que que o nosso corpo está aqui? O que que esse corpo está fazendo aqui? Para quê, Denise? Para que que esse nosso corpo está aqui? Para que o nosso espírito tenha oportunidade de vivenciar a experiência na matéria, né? Nessa densidade da matéria.
e evoluir na forma como ele trata tudo isso. O espírito, né? O espírito possa evoluir. Uhum. Alguém quer trazer mais alguma coisa? Da Denise foi tão. Alguém quer? Se quiser, é só abrir aí. Para quê? Para que que o nosso corpo está aqui? Como o Saulo sempre traz, né? Michel Lama sempre traz que o Tantra, né? Essa continuidade aí do corpo, então tá aqui. Para que que esse corpo tá aqui? Para quê? Por quê? Passeando, né? Alguém quer completar? Não? Então vamos ver o que que esse corpo está fazendo aqui. Bom, nosso corpo, ele está aqui para que nós façamos algo com isso. Primeiro, a gente tem que reconhecer que nós estamos no nosso perfeito lugar em evolução. Se nós todos aqui estamos encarnados nesse planeta nessa hora, é porque nós precisamos estar aqui encarnados nesse planeta nessa hora. Não existe melhor, não existe pior, só existe o que existe. Então, se nós estamos aqui agora, precisamos compreender como trabalhar melhor todos esses nossos veículos, para que eles compartilhem entre si dessa tecnologia ancestral, que é fonte de magnetização, de expansão, de contração, de manifestação energética. Vocês sentem que esse A, corpo, respo- ele a tá aqui. resposta da Denise foi melhor. E Denise, o próximo satsang é você que vai fazer, hein? É você que vai fazer, foi eleita. E vocês sentem, gente, que esse corpo aqui realmente ele é essa continuidade, ele é esse canal de magnetização. Vocês sentem esse canal de experienciação que a Denise trouxe para experienciar essa vida aqui na matéria? Vocês realmente sentem isso? Ou é só tipo assim, já ouvi falar, então é isso. Michel, Lama Michel falou, Saulo falou, é isso. Vocês sentem isso? Que o corpo está aqui para realizar alguma coisa nesse caminho, nesse caminhar? Vocês sentem isso de verdade ou não? Na verdade, não. Não, Alexandre, não. Pravarri, sim. Denise, sim. Mônica, sim. Madava, sim. A Ariane está falando que a conexão tá ruim, então não consegue acompanhar muito bem. Tá bom. Vocês sentem? Então, algumas pessoas falaram sim e não, as outras estão com a câmera desligada, então não sei se sente ou se não sente. Mas então, se para quem não sente e também para quem sente, como que a gente faz para reconhecer que a gente está aqui e agora para realizar um trabalho com a gente mesma de profunda liberação do nosso sofrimento? Que se a gente está aqui agora, ancorados, para fazer alguma coisa, e além disso, como que a gente reconhece que a gente está nesse aqui, nesse tempo, nesse espaço, aqui e agora, nesse corpo, para realizar um trabalho com a gente de profunda liberação do nosso sofrimento? A Mônica que falou que reconhece, conta para nós, Mônica. Conta. Quer que repete? Não sei se é bem o que eu pensei, mas eu assim, eu acho que o nosso corpo, ele é um limitador do nosso espírito. Então, ele sendo um limitador, eu acho que ele nos induz a realmente, ele põe o limite, né? Então, assim, ele nos induz, para mim, o corpo, ele vem para ajudar nessa aprendizagem que a gente vem ter aqui, nesse mundo. Eu acho que se a gente não tivesse a limitação do corpo, eu acho que não haveria aprendizado. Então, o corpo nos limita, né? E assim, faz parte, né? É tudo integrado, corpo, mente, espírito, tudo é integrado. Acho que tudo é recurso para nosso aperfeiçoamento, para nossa iluminação. Eu acho que uma coisa está ligada com a outra, né? Então, assim, se a gente não tem a limitação do corpo, parece que fica mais fácil. Mas o que é esse mais fácil, né? Esse mais fácil, talvez a gente não aprenda nada que a gente tenha que aprender aqui.
entende? Então, assim, eu penso assim. Não sei se eu respondi o que você perguntou, mas é isso. Que ótimo. Gratidão. Gratidão. Muitas vezes o Saulo também não responde o que que a gente pergunta, porque a gente não entende nada. Não sei se eu respondi o que você perguntou, mas Eu não perguntei nada, eu só joguei aqui. É isso mesmo, tá certinho. É isso que você tinha que falar. Não tem certo nem errado, né? sim, sim. O Saulo mesmo falou que a resposta da Denise foi melhor que a dele, então, né? Tá ótimo, gratidão. Amei. Então vamos ver o que que ele fala. Vamos ver se ele vai responder o que que eu perguntei. Então, essa movimentação é necessária. Essa aceitação de estarmos aqui, essa aceitação de que nós estamos dentro dessa profundidade toda, desse universo inferior que a gente está aqui hoje, dentro de toda essa complexidade, isso vem para trazer para nós uma experienciação. E que experienciação é essa? É uma experiência de uma vida na matéria, a experiência de uma vida dentro desse conceito de dualidade. Uma experiência para que nós todos consigamos sair e compreender essa experiência, sair daqui pelo menos melhor do que entrou. Tá aí melhor do que entrou. Como que é para você essa questão de sair melhor do que entrou? Sair de onde? Como assim? Não vou poder chamar a Ariane porque ela já deu checkmate. Ah, minha conexão não tá legal. Tipo, não me chame, né? Quem é? A Aisha, né? Muito tempo também. Você consegue, Aisha, ligar a câmera e falar com a gente? Como é para você essa questão de sair melhor do que entrou? Tô Oi. dando janta para as crianças, mas tudo certo. Vamos lá. Então, acho que é justamente esse dar a janta, né? É viver essa vida, né? Enquanto a gente está aqui aprendendo, está vivendo a vida está acontecendo, né? Então, eu acho que sair melhor é justamente essa integração, né? De entender, assim como a Mônica trouxe, que tá tudo integrado, né? Nós estamos juntos, as coisas estão acontecendo, a gente está aprendendo, está experienciando, né? É isso, é o melhor, né? E o melhor, né, de onde a gente entrou, né? É nessa vida, a experiência, todo o aprendizado, ele é importante, ele é necessário, né? E acho que o Saulo traz ali também no estudo de que não tem dar um passo para trás, né? Então, a gente tem a sensação de que não está aprendendo, mas sempre é um crescimento, sempre é algo a ser melhorado. Gratidão. Eu falava muito isso, né? Sair daqui melhor do que entrou. Mas por que, Saulo, sair daqui melhor do que entrou? Sair daqui onde? Sair daqui desse processo de experienciação. Não melhor porque você entrou pior e vai sair melhor numa competição, mas sair com menos carga, sair com mais leveza, sair com mais felicidade, sair com mais ancoramento de propósito, sair reconhecendo-se a si mesmo. Porque dessa forma, minha querida, meu querido, o karma fica mais leve, a vida fica mais feliz. E todos esses caminhos, todos esses alinhamentos que trazem, né, essa manifestação por meio dos sentimentos, dos pensamentos e das ações, flua cada vez mais nessa. Se você não acredita em outras vidas, então nessa vida, em congruência com o seu propósito, ou em todas as outras vidas. Muito bem. Então vamos começar. Agora que a gente vai começar. Antes a gente estava só trocando ideia, só conversando, só trocando ideia. Por que que eu falo que vamos começar? Porque as duas palavras-chave do satsang, ela traz automestria e negação. Negação e automestria. Então, a gente já construiu lá um pedação do nosso quebra-cabeça de 10 mil peças que o Saulo trouxe, mas tem dois buracos gigantes, que é sobre a negação e sobre a automestria.
E que a gente tem que procurar essa peça aí gigante para a gente poder completar o nosso quebra-cabeça. E então, o primeiro ponto que ele traz para a gente no satsang é sobre a negação. E essa negação, quando ele traz aqui, não é sobre a negação em que a gente coloca como uma renúncia. Não é esse tipo de negação, de renunciar nada. E sim de negar a ação. Então, é sobre uma negação de negar a ação, ou seja, de negar a fé em nós mesmos, que a gente não coloca fé em nós mesmos. Essa é a negação de negar a ação. Que a gente não coloca fé em nós mesmos para que nos trabalhemos. É sobre nós nos negarmos, negar o mestre dentro de nós. Achar que a gente não é capaz, que a gente não é merecedor. Então, essa é a negação. E não uma negação de renúncia. Só para ficar claro aqui, a negação no sentido de renúncia, não sei se todo mundo, se está claro para todo mundo, até para poder fazer essa separação, renúncia e negar a ação. A negação no sentido de renúncia, ela é baseada em uma frase que está na Escritura Sagrada, na Bíblia, que o Saulo traz, que é que cada um tome sua cruz e nega-se a si mesmo. Essa é a renúncia. Que cada um assume seu karma, assume sua maestria, renuncia e tenha uma vida viva, uma vida no Cristo, uma vida no Buda, uma vida viva. Mas aqui, de novo, não é sobre essa renúncia. Essa negação é a questão de negar a ação. Qual ação? A ação de botar fé em nós mesmos, de se reconhecer capaz, merecedor e reconhecer o mestre dentro de você. Deixa eu colocar um outro pedacinho aqui. Se alguém quiser comentar enquanto eu busco aqui, fica à vontade. Tá aqui. Então, vamos ver o que que ele fala sobre como que eu nego essa ação. Então, tem a questão da negação, de negar a ação, mas tem o como. Como que eu faço isso? Como que eu nego essa ação dentro de mim? Porque às vezes a gente está negando e nem está se dando conta que está acontecendo isso. Está só negando. Tá só negando aí. Só negando. Tá só negando. E nem tá sabendo. Ó. Não é? Não me reconhecendo merecedor, capaz de agir. E isso, minhas queridas e meus queridos, é muito sério. Porque se nós estamos falando de automestria, a gente está falando de um propósito ancorado no ser. Se nós estamos falando de automestria, estamos falando do autoconhecimento profundo, que não é o conhecimento do self. Não é o conhecimento. Eu preciso trazer isso para vocês. Que o autoconhecimento praticado hoje, ele é um autoconhecimento que está praticado para que você conheça o ator, a atriz melhor. É um autoconhecimento para saber assim, o que será que o Saulo gosta? Como eu vou tratar o Saulo? Em que perfil o Saulo se encaixa? Mas isso não é o ser. Isso é o que você acredita ser você e com base em competências psicológicas traçados dentro de programas de saúde mental, encaixam o ser numa caixa e fala perfil A, perfil B, perfil C, e estão chamando isso de autoconhecimento. O autoconhecimento firme não é isso. O autoconhecimento firme, descrito em todas as escrituras sagradas, seja elas doutrinas ou não, religiões ou não, o autoconhecimento está na revelação do ser e não do self. Né? Então, isso é sobre a negação. E agora vamos para outra peça gigante lá, que é sobre a automestria. E ele traz que essa automestria é sobre o reconhecimento da competência do ser aqui. Quando eu reconheço a autoridade e a competência do meu ser, eu consigo andar com as minhas próprias pernas. Quando eu reconheço a autoridade e a competência do meu ser, eu consigo andar com as minhas próprias pernas. Ou seja, eu não preciso de muletas emocionais.
Nem tampouco eu preciso me ocupar dos deveres alheios, ao invés de cumprir os meus deveres. Eu não preciso projetar fora tudo que já está aqui dentro de mim. No Bhagavad Gita, não sei quem conhece esse livro, ele traz isso que o Saulo trouxe, e vou ler aqui para vocês. Fica no capítulo 3 do Karma Yoga, não podia ser diferente, né? No verso 35, ele fala assim: é muito melhor cumprir os deveres prescritos próprios, embora com defeitos, do que executar com perfeição os deveres alheios. A destruição durante o cumprimento do próprio dever é melhor do que ocupar-se nos deveres alheios, pois seguir o caminho dos outros é perigoso. Devemos, portanto, executar em plena consciência de Krishna nossos deveres prescritos em vez daqueles prescritos para os outros. E aí o Saulo completa mais um pouco. E por mais que talvez o caminho seja tortuoso, por mais que as ideias pareçam ser opostas àquilo que eu sempre imaginei para mim, o ser traz dentro desse Dharma, dentro desse caminho reto, dentro desse caminho do meio. O caminho do meio do Buda não é um caminho de meias verdades, não é um caminho que vai me levar para a ignorância. O caminho do meio é um caminho reto. Então, dentro desse Dharma, desse fluxo perfeito, se eu estou nele, eu estou ancorando a minha automestria. Depois o Saulo ele traz para nós que o mestre dentro da gente, o nosso mestre, ele não confunde propósito e conforto, e ele sabe sobre o intento, que eu acho que durante os últimos meses é o que o Saulo mais vem indicando para a gente assistir, né? Não confundir o propósito com conforto e sobre o intento, sobre a intenção, que é essa energia que vem antes. E ele deixa muito claro que o mestre ele não confunde isso. Quem confunde é o ego, né? Então, e aí a pergunta que fica, como discernir, como saber qual que é o propósito do ser e o propósito do ego? Porque às vezes eles não é que eles se confundem porque o mestre não confunde, mas o ego ele faz, e às vezes até o próprio ego espiritual faz de uma forma que a gente acha que tá no flow, né? Tem gente que até tatua, né? Flow. Tá no flow, tá no propósito. E nos outros satsangs, o Saulo traz isso bem claro, que conforto e propósito é diferente, que o intento ele é importante nessa dinâmica. Então, qual que é o propósito do ser e o do ego? Qual o propósito do ser e qual o propósito do ego? Confunde o que é o conforto que vai levar a prosperidade ao ser com propósito. Então, em vários buscadores, em seus caminhos espirituais, em vários buscadores, há a confusão do que é propósito e conforto. E a gente pode citar inúmeros medalhões de várias escrituras sagradas. Mas vamos citar Paulo aqui, por exemplo. Vamos citar Paulo, que teve um caminho bem tortuoso, que escreveu cartas belíssimas dentro de uma prisão romana, tratado como inimigo número 1 de César. E você vê que Paulo, na prisão, escrevendo cartas belíssimas, porque estava livre em Cristo. Ele estava em presença realizando essa ação. Se Paulo em algum momento virasse e falasse assim, será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Eu estou numa prisão, eu não estou tomando banho, me surram o dia inteiro, cospem em mim o dia inteiro.
e falam que para eu sair daqui basta com que eu negue Cristo. Essa seria a coisa mais óbvia e fácil de qualquer pessoa fazer. Por quê? Porque se fosse uma pessoa comum, senão ele não seria Paulo, se fosse uma pessoa comum ali, essa pessoa falaria: esse não é o meu propósito. Com certeza não é, porque eu estou preso aqui há anos, eu estou condenado à morte, vão cortar minha cabeça, estão me cuspindo o dia inteiro, eu só como resto aqui de comida o tempo todo, quando me dão. Então, esse não é o meu propósito. Não é isso que te ensino nos cursos de final de semana de autoconhecimento? Então, nós precisamos parar de nos enganar sobre o que é autoconhecimento, para que nós paremos de negar a nossa automestria. Porque o que nós chamamos de propósito para nós, muitas vezes não é o nosso propósito. É o que nós gostaríamos que fosse o nosso propósito. Só que nós negamos em nós o propósito. E por que nós negamos o propósito? Porque nós temos medo de nos conhecermos. É por isso que nós negamos. É por isso que nós negamos isso dentro de nós. Porque nós temos medo. Nós temos medo de nos conhecer. Nós temos medo de olhar para dentro. Nós temos medo de olhar para todos os nossos problemas. Nós temos medo de sermos menores do que somos. Nós temos medo de sermos maiores do que somos. Tudo dentro da concepção que está delimitada como mente humana está pautada pelo medo, porque é função da mente humana trabalhar o ser para sobrevivência. Então, nós estamos aqui vivendo sobre a regra, a legislação dos chakras de baixo para cima. É por isso que todos nós trazemos a estruturação dentro de processos, sejam eles terapêuticos ou não, ou sejam eles de qualquer outra forma, de qualquer coisa que seja. Nós elevamos a frequência para que nós saibamos em nós que nós podemos usufruir do que é do alto aqui. Que o paraíso não é um lugar a se chegar, que a graça não está distante de nós, que um estado de presença já é quem já se é experienciando uma vida nesse planeta. Gente, quem quer abrir aí o microfone? Mas alguém abre, por favor. E diante de tudo isso que a gente já viu até agora, afinal, o que é a negação da automestria? É bom para poder se ouvir, sem julgamento, sem comparações, mas a gente falar é bom que a gente se ouve. Quem quer falar? O que que é a negação da automestria? Diante de tudo que a gente já viu até agora. Dou-lhe uma. Fala, Denise, levantou o dedinho. Eu vou abrir só para iniciar a Que conversa. linda, vai. Joga, joga sua carta aí. Eu acho que é quando a gente não acredita em tudo que a gente pode fazer, né? É bem simples, essa negação da automestria é quando você, né? Assim, simplificando, né? Vamos simplificar, é quando você não reconhece as suas capacidades, as suas competências e que você acha que você não pode, que você não é. Quem mais, gente? Porque isso é o nosso puzzle lá, nosso quebra-cabeça quase formando. Se a gente não responder, o Saulo vai chegar com mais um saco de 10.000, pelo amor de Deus, vamos responder isso. Posso falar? Claro, por favor. Quando eu abri, você estava falando sobre o sofrimento, né? O que que é o sofrimento? E eu acho que a vida da gente, ela é feita de fases, né? Nós temos fases boas e nós temos fases mais difíceis, né? Onde tudo acontece, né?
E, e vem tudo de uma vez, é muito engraçado, porque assim, a nossa prova ela não vem sozinha, ela vem, vem de bando, né? E eu voltei para a faculdade, eu estou fazendo a faculdade de novo, né? Depois de velha, falei, vou voltar a estudar, estou fazendo psicologia. E assim, eu estou no terceiro ano, terminando o terceiro ano. E eu fiz uma prova semana passada de uma matéria super importante que é psicanálise. E assim, eu estudei, mas eu não estudei o tanto que eu precisava. E eu acabei fazendo a prova, tem uma galerinha que cola, eu falo que eu não colo, eu consulto para ver se está certo. Enfim, eu acabei, começou a me dar uma ansiedade. Eu fui a primeira a entregar a prova, eu entreguei a prova e falei, foi mal. E a nota saiu, e eu fui mesmo muito mal. E aí, foi a primeira nota ruim que eu tive em 3 anos. Aí a primeira coisa que eu senti foi, o professor deve ter errado. Ele errou na nota, não é possível. Ele não considerou, porque a gente tem 2 dissertativas e 10 de alternativas. Assim, no primeiro momento eu me senti um pouco mal, tal, e eu fui refletindo nisso, inclusive quando eu vi a nota, que eu tomei um susto, em seguida eu parei, eu fiz uma meditação, e aí você vai entendendo a coisa, né? E eu acho que é uma maestria. O que é essa maestria? Essa maestria eu entender agora e foi tão esquisito, porque eu entreguei a prova rápido, foi muito esquisito, assim, tudo. Eu fiquei mal depois, mal assim, com uma má impressão, né, dessa ansiedade. Mas eu me dei conta que eu tinha que ter estudado mais. É uma matéria super importante, é uma matéria a qual eu vou trabalhar em cima dela. Então, assim, eu tinha que estudar mais, eu tinha que encarar ela de uma outra forma. E o universo fala assim, porque eu recebo muito, eu acredito muito, o universo fala assim, acorda a pessoa, né? Eu acho que a maestria é você olhar para você, olhar para o ego e falar assim, olha, ego, cara, você foi errado, foi ruim, sabe? Não foi legal isso daí, não. Então, parece um exemplo meio bobinho, mas assim, eu fiquei refletindo muito em cima disso. E assim, o quanto eu estou olhando para essa nota agora como uma coisa boa, porque eu preciso estudar mais, eu preciso pegar mais firme. Isso é uma questão de autorresponsabilidade, algo que o Saulo fala muito. Então, eu acho que eu entendo um pouco isso, né? Porque assim, a gente cai naquela, eu sou burra, eu não entendi, eu não estudei, eu não a gente a gente é passível de qualquer coisa, né? Ninguém é super-homem nem super-mulher. E eu acho que é isso, é a gente entender essas coisas e a gente trabalhar internamente em cima delas, né? Acho que é um exemplo que eu consegui dar, porque mexeu muito comigo internamente esses dias. É isso. Obrigada, Mônica. Alguém quer mais, gente, trazer sobre isso? O que que é, então, afinal, a negação da automestria? Porque esse é o tópico, né? É o título do nosso satsang e a gente veio construindo até agora. O que que é essa negação? O que que é a negação da automestria? Se alguém para você e pergunta, nossa, ouvi dizer uma tal de negação de automestria, o que que é isso? O que vocês falariam? Eu Eu trago. acho que o que eu quis dizer, desculpa quem está falando, eu acho que é a negação de você olhar para você mesmo, de você olhar para tudo que tem dentro de você, dos monstros, das coisas boas. Acho que essa negação é a negação de que você é dono da sua vida, é dono de você. Só para completar, que eu acho que é agora que eu entendi por que que eu falei isso. Que bom. Gratidão, querida. É eu entender, né? Eu entendo que que eu já tenho as respostas, que eu estou aprendendo, né? Eu já vivenciei o que eu preciso vivenciar, né? Para este momento da minha vida. E muitas vezes a gente vai buscar mais um curso,
a gente vai buscar, né? E eu falo de mim, é mais um curso, é mais um estudo, é mais e nos ouvir, né? E me ouvir, às vezes é mais difícil, né? Porque quando eu me ouço, eu tenho que ouvir realmente a minha dor, né? Eu tenho que ouvir a minha sombra, eu tenho que olhar para isso. E quando eu vou Perfeito. buscar um curso, quando eu vou buscar de fora, eu consigo, às vezes, bloquear algumas informações, né? Só vou falar aquilo que me é mais confortável. E eu vou estar buscando lá fora o que eu gostaria de ter ouvido, né? Então, eu vejo que negar a automestria é negar para olhar, né? A gente não quer olhar para essa dor, a gente não quer olhar para nossa sombra. Mas na verdade todas as respostas já estão com a gente, né? Já estão. A gente já está no nosso caminho. Então, mais ou menos é esse o meu entendimento. Gratidão. Então, vamos ver aqui. Esse negocinho, o dedo aqui. O fato de estarmos soltos nesse mundo, porque nós acreditamos que estamos desligados disso, porque nós perdemos um pai. Sendo que a todo momento, sem distorção de religiões, estou falando de escrituras vivas, sem alteração, todos esses pontos se ligam a partir do momento em que nós estamos aqui para realizarmos um plano divino. E se eu me coloco como alguém que levanta o dedo e fala assim, eu estou aqui para cumprir o meu plano divino, chama-me a mim, me coloca a serviço, esse serviço vem. Seria fácil, não seria? Chegou o propósito, chegou, pronto. Chegou o propósito. Por que isso não chegou até agora aí? Ou se chegou, namastê, reconheço a presença do mesmo jeito, como se não tivesse chegado. Mas por que isso não chegou? Por que está dando volta? Por que está dando volta até hoje nisso? Porque esse pedido para essa divindade, que nós podemos chamá-lo de Deus, o divino, supremo, grande consciência, arquiteto, esse pedido não é real. Esse pedido não é real. Porque esse pedido de Deus traga-me meu propósito, ele tem a intenção, ele tem a energia de, meu Deus, me faça parar de sofrer, porque eu não aguento mais. Ou seja, você não está pedindo de forma cósmica, de forma quântica, do como você quiser chamar, não está pedindo o que você deseja. É por isso que não vem. E como a força e o poder de, pelo amor de Deus, não me faça mais sofrer, é maior do que você encontrar seu propósito, o por favor, não me deixa sofrer é o que vem antes. É o intento, né? É o intento dentro da intenção. É o que vem antes da palavra. É a energia que está sendo colocada nisso. Então, quando eu nego isso não é consciente, isso é inconsciente, né? Eu preciso encontrar meu propósito. Não é. Você está cansado de não ter dinheiro, você está cansado de não ser amado, você está cansado de não ser respeitado. É isso, essa é a verdade dentro desse pedido, por quem está atrás de propósito. É claro que pode ter alguém que esteja atrás de propósito de verdade, mas muitas vezes, e como esse discurso é para todos, por isso que é feito dessa forma, muitas vezes o pedido é: não me deixa sofrer, não me deixa sozinha, não me deixa ser a tia que vai ficar sem casar, não me deixa ficar sem minha família, não me tira da minha mãe, não me tira do meu marido, não tira meu filho de mim, não tira minha esposa, ou o que quer que seja. Então nós precisamos ter em nós a consciência da negação antes de dizer que a tecnologia espiritual não funciona.
Então, nós precisamos ter a consciência de que nós estamos negando o Cristo em nós estamos negando o Buda em nós estamos negando a oportunidade da presença em nós estamos colocando como dificuldade eu reconhecer-me aqui nesse plano, nós estamos colocando para poucos a importância de ser mestres iluminados ou o que quer que seja. Nós não nos consideramos capazes de sermos o que viemos ser aqui, porque o peso seria forte demais para suportar. Nós temos medo. É por isso que o curso sobre autoconhecimento do final de semana, ele não funciona. Porque ele vai trazer a você o que você quer ouvir sobre você. Ele vai trazer para você o conforto de você saber que você não é o único que passa por isso. Que você não é a única que está em dificuldade no planeta. Essa é uma plataforma movida pelo medo que faz parte do projeto da operação do erro, para que confundam as pessoas, para que pessoas que estão ligadas à espiritualidade comecem a passar conceitos vãos, que estão dentro de experiências, dentro de outras tecnologias espirituais, mas são conceitos que não estão pautados dentro do que é cósmico, do que é sagrado. Conceitos de opiniões, de julgamento. Imagina você, não, eu não me considero alguém capaz de dar conselhos e tudo mais, mas eu estou fazendo postagem para que pessoas tomem determinado caminho. Um mestre que é mestre não indica caminhos. O mestre que é mestre não diz a você que você está certo ou errado. Um mestre não sabe o que é melhor para você. O mestre não sabe de nada. Absolutamente nada. Porque se tudo é Brahman, se tudo é Deus, se tudo é consciência, não existe certo ou errado. E todos os caminhos que você tomar na tua existência vão levar ao teu perfeito lugar e evolução. Logo, a concepção que as pessoas, de uma forma geral, têm de guru é uma concepção errônea, errada, pautada em uma ideia figurativa de um gênio da lâmpada que vai salvar a tua vida, que vai salvar a tua existência, que vai falar para você justamente o que você quer ouvir. E minha querida, meu querido, quem vai falar o que você quer ouvir é alguém que não merece o teu respeito, porque não vai te levar a lugar algum. Se alguém entrega a você o que você quer, significa que a tua mente, o teu ego, a tua concepção do que você acredita que tem por merecimento, vai ser dita a você naquela hora. Nós já passamos por inúmeros processos, inúmeros casos em sangue, de pessoas que me perguntam, o que você acha disso? Eu falo, eu não acho nada. E a pessoa entra em negação e fala, isso não funciona. Mas é claro, eu não sou vidente, eu não sou adivinho. Eu não quero te levar a nenhum lugar. Você já está aqui, você só não sabe disso. E um dos processos que também vem são as pessoas que querem ser reconhecidas. O que você acha de mim? Eu não acho nada. Eu não tenho que achar nada. E é isso, né? Muitas vezes a gente joga e projeta fora, inclusive no mestre, como o Saulo trouxe aqui alguns exemplos mesmo em Sangha, essa dificuldade que a gente tem de reconhecer e de nos aceitarmos como mestres de nós mesmos, mestres e discípulos de nós mesmos. Então, quando a gente tem essa dificuldade, a gente projeta para fora e quer ouvir uma resposta fora.
E fazendo isso, fazendo essa projeção para fora, é uma forma de você, da gente, né? Porque eu também estou incluída nisso, de negar essa automestria, negar esse mestre, esse Santo Cristo pessoal, esse Buda, como quiser chamar, dentro de si mesmo, aquilo que a gente já é. Então, eu separei aqui, a gente já está caminhando para o finalzinho, eu separei. Deixa eu compartilhar aqui, peraí. Separei as top 6 frases, as top 6 frases que ele trouxe aqui. Peraí. Tcharam. Todo mundo vendo? Sim. Então vamos lá, vamos ver as top 6. Precisamos parar de nos enganar sobre o que é autoconhecimento para que nós paremos de negar a nossa automestria. A negação da automestria começa dentro de nós, quando nós negamos a presença de Deus aqui conosco. Precisamos ter em nós a consciência da negação antes de dizer que a tecnologia espiritual não funciona. Nós não reconhecemos Deus dentro de nós aqui. Precisamos ter a consciência que nós estamos negando Cristo em nós, nós estamos negando o Buda em nós estamos negando a oportunidade da presença em nós. Nós não nos consideramos capazes de ser o que viemos ser aqui. Essa é outra. Então, agora vamos voltar lá naquelas 3 perguntinhas, que a gente está indo já para o finalzinho. Aquelas 3 perguntas. Vocês lembram? Eu vou colocar elas aqui, porque fica mais fácil. Vamos voltar nelas. E aí, qual que é o convite aqui? A gente voltar nas 3. Lê o que vocês escreveram lá no início, antes da gente fazer esse estudo, sem julgamento, sem comparação, sem, ai, tirei 0, nada disso. Vai lá, volta, lê, respira e deixa isso sentar. Só isso, mais nada. A primeira, você bota fé em você. A segunda, quanto de fé você bota em você, de 0 a 5. E a terceira, você já caiu na real que você é a sua perfeita versão. 30 segundinhos só para vocês lerem, respirar nisso, em silêncio, sem julgamento e só.
Vamos voltando então devagarzinho. Vamos pro finalzinho aqui do que o Saulo traz. Ou seja, eu nego em mim toda possível manifestação de mestre que eu sou aqui, você que eu estou dizendo. Você negando o mestre, você nega o teu próprio mestre. Você negando o guru, fale da forma que quiser falar, você nega o teu guru aqui. Você nega isso. Você nega porque não reconhece em si mesmo o próprio mestre. Nega-se em si mesmo a própria virtude de ser Deus ativo no planeta, de reconhecer-se presença divina, de beber dessa água que sacia a sede. Vocês já perceberam que dentro dessa negação da automestria, as pessoas estão dando voltas e voltas e voltas e voltas. Entra de grupo, sai de grupo, entra em emprego, muda de emprego, tem sócio, tira sócio, faz isso, faz aquilo, bebe sei lá o que, fuma não sei o que, injeta não sei o que, vai para não sei aonde, come sei lá o que. Por que está dando essa volta, 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 volta e cada vez mais volta? Por que está dando volta? Porque continua esperando no outro a revelação que já está em si mesmo e em si mesmo. Alguém pode ler para mim, por favor? É necessário muito, mas muito, mas muito trabalho interno para reconhecer-se mestre, porque senão negaremos o mestre em nós constantemente. É necessário agir, não negarmos a ação para que a gente receba o que é nosso por merecimento agora. Paulo. Ou seja, é necessário botar muita fé em nós mesmos. Muita fé. Muita fé. Então, eu quero agradecer todos que estiveram aqui conosco, seres visíveis e invisíveis. Agradecer o nosso Guruji por tantos ensinamentos, liberações e libertações. Saulo, uma honra, muita bênção mesmo. Gratidão eterna. Sou muito grata. Muito, 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 muito. Nós vamos agradecer também a nós mesmos que nos permitimos estar aqui para essas liberações acontecerem. E eu vou só colocar então uma música para a gente poder assentar tudo isso e acabando, a Pravarre já desliga e a gente vai ser feliz. Gratidão.